sei como é que eles chegaram a esse ponto. Vai começar? Pode. Vamos? Então vamos lá. Gabriel, vamos? Só me dá o ok. E aí, galera, esse é o primeiro episódio oficial do Movimento Voto Bom. Nossa pauta é essa ferramenta incrível que o cidadão tem nas mãos, que é o voto. As nossas escolhas, elas impactam diretamente no que acontece na nossa vida, na nossa cidade, e a gente precisa mudar e agir agora. O que estamos fazendo? O que podemos fazer diferente? Aonde estamos? Para onde queremos ir? Vamos conhecer e conversar com quem está no front, quem está protagonizando e quem entende dessa temática tão importante que é como o voto como transformação da sociedade, né? E como um poder aí da gente desenvolver o nosso sistema. Eu sou Suelen Castelo, sou bióloga, atualmente head de projetos no Instituto das Pretas e tenho a minha empresa que se chama 7R Soluções Sustentáveis. Sou ativista socioambiental, uma creator socioambiental em construção, né, que a gente vai entrando na onda aí, né, das novas ferramentas tecnológicas. Ao meu lado, eu tenho meu parceiro e criador do Movimento Voto Bom, Arnaldo Castor, que escreveu o livro Burro Eu, Burro é Você, que é uma grande provocação para a sociedade. Arnaldo é um ativista ambiental, um ativista social há muitos anos e vem protagonizando na luta, no desenvolvimento aí das nossas cidades, a nível Brasil, já não, Arnaldo? Atuamos juntos no Instituto Movive e aprendemos que nessa sociedade, nessa jornada, não existe o eu, somos nós e juntos precisamos lutar pela transformação. Se apresente aí, Arnaldo, para a galera. Não, mas não precisa mais, né? É. Eu fiquei assim, eu acho que até cresci um pouco essa sua apresentação. Mas somos colegas de Movive, né? Eu fui o primeiro Exatamente. presidente do Movive, você conhece bem o Movive, né? Mas enfim, estou aqui feliz, alegre, receber o professor João Galberto, meu querido amigo, o quanto eu te admiro, escreve uns artigos extraordinários, de vez em quando eu me atrevo a dar um pitaco lá. Mas assim, você é de inteligência máxima, eu sigo seus artigos, os leio e muitas vezes debato com ele, ouvindo opiniões diversas, somente em boteco. Não, o currículo do João é algo extraordinário, né? Ele doutor em Sociologia Política pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, França, mestre em Administração pela PUC do Rio, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, foi secretário de Cultura do Espírito Santo entre 2015 e 2018, é sócio-mentor da Persona Consultoria e Gestão e é um prazer estar com você aqui no Voto Bom Cast. Bem, enfim, o protagonista aqui, João, é o movimento. Aliás, não é o movimento, desculpa a coisa, é o voto, Exato. como essência de mudança. Você tem várias alternativas de fazer mudança, via revolução, luta armada, violência, até violência com as palavras. A nossa intenção é usar as palavras de modo pacífico, inteligente, aproveitando a diversidade de opinião como uma forma de pensamento conjunto para uma melhor qualidade de vida e, evidentemente, um sucesso da sociedade, seja melhor em segurança, meio ambiente e saúde, né? Todo mundo acho que precisa disso para viver, seja no país, no estado, principalmente como poder local, ou seja, no seu próprio bairro. Bem, João, hoje, um momento atrás, a gente discutia política, a gente, eh, em sindicatos, classistas, políticos classistas, usava isso. A arena agora mudou. Essa discussão é na rede social. E na rede social, a gente sabe que trabalha com isso em estratégia de conteúdo e tal. A verdade é uma estratégia que de vez em quando é utilizada. Mas principalmente, aliás, especificamente, quando você quer vender um produto, você usa de copyright, ou seja, usa textos convincentes, insistentes, de modo a convencer o consumo, seja da ideia ou do produto. E agora, João, a política? Com a rede social, ela se intensifica e todo mundo tem alguma coisa para dizer na rede social,
principalmente obras de executivo usada pelo legislativo como autores das obras, ou seja, é uma maneira de enganar o eleitor, e o eleitor está acreditando nisso, e o voto nesse cenário, ele se perdeu a essência de mudança mesmo, a verdade, que o voto é a verdade. O voto é você querer uma cidade melhor. É o mecanismo que você pode mudar a sua vida, da sua geração, e um momento melhor para os seus filhos. O que você acha disso? Bom, deixa eu fazer uma observação aqui, antes de entrar nessa resposta, pegando uma coisa que você falou, o voto como transformação, e você falou o voto como mudança. Eu quero dizer o seguinte, o voto é construção. Qual é o país mais potente do mundo? Qual a maior democracia do mundo? Qual é o país mais próximo do mundo? São os Estados Unidos da América. Por que eles são o que eles são? Porque quando os primeiros ingleses mudaram para o norte dos Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa, eram reformados, que a gente chamou hoje no Brasil de evangélicos, eles não tinham governo. Eles tiveram que eleger quem faria as obras públicas. Vamos fazer uma ponte ali? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Vamos eleger o Arnaldo, o responsável pela ponte. Aí você será eleito, nós vamos fazer uma cota e você vai prestar conta todo mês da sua obra. Os americanos, nos Estados Unidos, tem eleição para tudo até hoje. Tem eleição para juiz, tem eleição para promotor, tem eleição para delegado. Então, assim, a construção da sociedade se deu através do voto. Por isso, eles conseguiram fazer. Quando construíram as ferrovias, como é que vamos fazer? Nós precisamos de muito dinheiro. Como é que nós vamos juntar o dinheiro? Vai ser... Aí começam as SA, os grandes negócios. Vai juntar 1.000 pessoas, mas quem é que vai tomar conta disso? Aí elege o presidente, aí elege o cara que toma conta, aí elege o cara que faz. Enfim, eu acho que esse mecanismo de construção social é o segredo da democracia mais sólida do mundo, é o segredo da sociedade mais à frente do mundo. Então, assim, eu não tenho dúvida que o voto, nesse sentido, não estou falando de partido, não estou falando de ideologia, estou falando de representação, de alguém em que eu confio tomar conta de um ativo que é meu, de um patrimônio que é meu, de fazer uma obra. Até porteiro de cemitério era eleito. Todas as funções públicas numa prefeitura eram eleitas. Então, assim, este eu acho que é o segredo do sucesso. Que legal. Você falou um monte de coisa interessante aí. Uhum. Eu falei para você, né? É isso aí. João, olha só, bacana. Que tal a gente começar a analisar partindo alguns comentários seus aí? Do tipo seguinte, o representante. Mas é sobre isso mesmo. A nossa classe política tá difícil de você conseguir confiar em alguém. Eles em alguns momentos, acham que a mentira é uma estratégia, não é uma mentira. Fala porque o pessoal vai acreditar. Fala porque ninguém vai te cobrar. Deixa para lá, o voto esquece, a população não cobra. Então, passou a ser inteligente mentir. Por isso que a gente escreveu esse livro provocativo, porque, na verdade, é um eleitor dizendo para o político mentiroso, falando assim, eu não sou burro, burro é você. Porque, afinal de contas, no fim, ele também está se prejudicando sua família, a sua geração, criando gerações horríveis. Então, veja bem, eu perguntei a você logo no começo, como é que a gente traz esse debate sem lado, esquerda, direita, fulanizando que é melhor do que o outro e tal. A gente discute pautas hoje. A gente vê hoje o novo presidente dos Estados Unidos com uma pauta diferente da concorrente. Então, veja bem, o que vai acontecer? O melhor ainda, se você quiser cooperar, como é que a gente conversa? O que é educado falar? Respeitar a opinião e os extremos. Eu acho, voltando só um pouquinho aqui, eu acho assim, as redes sociais não inventaram nada. A mentira existe na política desde sempre. A política no Brasil é feita por mentirosos desde sempre, né? Então, assim, desde o século XIX, desde a República Antiga, né? Isso sempre foi assim. O desejo de manipular as massas está presente em todos. Desde o Hitler até que não tinha rede social, mas era um grande manipulador. Quais eram os instrumentos dele? O cinema, que era moderno na época, o rádio, que era moderno na época, aqueles grandes comícios em praça pública, esta simbologia, os panfletos, os jornais, enfim. Então, assim, eu acho que a gente não pode também bater demais nas redes sociais. Elas ampliaram uma coisa que já havia na nossa sociedade.
começou a ser falado mais, né? Porque, assim, eu acho que a rede social, o lado positivo da história é que a rede social, ela amplificou a temática da política que antes ficava esquecida. Ela passou por uma fase boa, onde as pessoas estavam ali num processo, participando do processo eleitoral. Achei o termo construção realmente fantástico, porque é isso, que quando você faz parte do processo, você entende o porquê daquilo, então você consegue expor a sua opinião e ser mais assertivo na escolha, né? Para realmente ter alguém eleito de qualidade que vai resolver as questões que precisam ser resolvidas. A gente passa por uma etapa de alienação total e a gente vem para uma fase de múltiplas informações ao mesmo tempo, que a gente não sabe o que é verdadeiro, o que não é, ou em quem acreditar. Porém, pelo menos a informação tá vindo. Então, assim, hoje a gente vê geração Z, a galera falando sobre política. Eu sou millennium, na minha geração não se falava de política. A gente nem falava isso na mesa do bar, né? Ou num bar não, né? Porque, obviamente, eu jovem, eu não estava no bar, né? Eu estava, né, na escola ou na faculdade, mas assim, a gente não falava sobre isso. E hoje a gente já vê isso acontecendo um pouco mais. Então, a rede social tem esse lado positivo de amplificar, mas traz toda essa questão, né, do fake news, dessas mentiras, de tudo que roda aí. E isso também tem ficado mais evidenciado, né? Essa discussão é muito rica. A questão da rede social, eu trabalho com isso e, na verdade, a gente tem uma certa preconceito até com a mentira, sabe? Porque a mentira, a verdade, ela passou a ser um ponto negativo de você criar, convencer alguém. Por exemplo, vamos ser mais claro aqui, não sei se eu estou sendo muito complicado, mas a intenção é o seguinte: alguém fala a verdade na rede social, do ponto de vista pessoal? Não, você não vê ninguém falando, eu tô pensando em me matar, tô em depressão. Não, você não vê, muito pelo contrário. As pessoas vendem felicidade e às vezes vão pro terapeuta. Lá fala, pô, falei isso, mas sei o quê. Então, veja bem, é um ambiente, ou seja, essa arena de disputa, na verdade, é para o mais estrategista. E aí a classe política, burramente ou inteligentemente, ou então, porque não sabe outro caminho, usa a rede social como mecanismo de se vender bem. Através de quê? De mentiras. Porque não dá tempo para provar que é mentira. Mas aqui, olha, Pois não. eu acho assim, em primeiro lugar, a política migrou para as redes sociais. Sim, concordo. Okay? Há razões para isso. Uhum. Porque até, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, antes desses fenômenos se instituírem, tinham os chamados formadores de opinião. Então, se você chegasse no Brasil, Globo, Folha de São Paulo, Veja, Exatamente. Rede Globo e tal. Então você tinha uma concentração de informação e algumas poucas pessoas que iam dando a direção da sociedade. Né? E é por isso que os antigos políticos compravam os jornais, as emissoras de rádio, que é para poder ampliar a sua participação na sociedade. As redes sociais deram um golpe nesse sistema. Porque quando elas se instituíram, essa turma que não se deu conta de que a comunicação mudou para cá. Então, se aqui nós tínhamos os formadores de opinião, até com movimentos mais progressistas, mais à esquerda, aqui nós tínhamos um contingente de pessoas que não tinham acesso a isso. Então, as redes sociais são, em primeiro lugar, o lugar da democracia. Exato. Né? Eu e você podemos ter 20 milhões de seguidores, podemos. Então, assim, nunca na história do mundo você teve, primeiro, gente tão bem informada. Você chegar lá, um pescador. É verdade. Sabe? Você chegar num pescador da Mauritânia, sei lá, num cara de Marrocos, eu nem sei se tem. Você chegar num camarada, ele entra nas redes sociais dele e ele conhece o mundo. Ele conhece sabe o que está acontecendo no sabe o que Brasil. está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil. Então, assim, Exatamente. a instituição das redes sociais é o movimento mais democrático da história do universo. E deu margem também a movimentos assim. Eu acho que o Elon Musk é o homem mais poderoso que o mundo já produziu. Ele agora virou secretário do governo americano. Então, assim, é muito dinheiro, é muito poder, é muita mídia. Então, nós temos uma concentração de uma outra natureza. Não é da mesma natureza dos veículos. Quando o Achille Chateaubriand
era dono da comunicação no Brasil lá há décadas atrás. É outro modelo agora. Mas eles geram homens muito poderosos também. Então, eu acho que as redes sociais, nós somos muito no começo disso tudo. São as nossas grandes navegações lá, igual os portugueses fizeram. Agora nós estamos navegando não no Atlântico, mas nas redes sociais. Nós estamos começando a aprender com isso. A gente não pode imaginar que nós estamos no fim do processo. Sim. E nem que as coisas serão para sempre assim. É por isso que o ativismo de você faz sentido. É porque nós não vamos aceitar como instituído o que está aí. Nós vamos tentar influir nesse processo e transformar as redes sociais num lugar onde transitem muitas opiniões e onde a verdade possa se impor, se é que a verdade existe, né? Assim, mas pelo menos as verdades possam ser debatidas. Porque essa coisa de você ser massacrado, ser cancelado porque você tem uma opinião, isso não é razoável e não acredito que se mantenha daqui a sei lá quantos anos. Vou deixar um convite aberto aqui para a gente fazer outro podcast sobre o Elon Musk. Aí tem inteligência artificial, tem muita coisa que esse cara vai fazer que vai surpreender o mundo, creio eu. Mas eu queria, fazendo um corte aqui, trocando de assunto e mantendo na pauta o movimento Voto Bom, eu queria dizer o seguinte. João, a gente foi fazer uma palestra numa escola pública muito legal, aqui em Jardim Camburi, uma iniciativa dos diretores. Aliás, a escola, eu me surpreendi muito com o nível de inteligência que a diretoria, os diretores tratam os alunos num nível muito... É a Renato Pacheco? Eu não me lembro. Putz, desculpa, mas eu vou procurar e vou postar o nome. Perdão aí os professores aí. Mas, enfim, eu abri o debate, eram 70 alunos, em média, abaixo de 15 anos. Ou seja, a maioria não tinha votado ainda, só 2. E aí abrimos as perguntas. O que vocês acham que pode melhorar na cidade de vocês? Vitória, no caso. E aí um deles falou da questão do Cais das Artes. A paralisação longa daquele monstrengo lá, que pode virar um sucesso. Evidentemente, a gente torce por isso, mas que a população vem pagando, inclusive, um preço muito caro para concluir as obras. E o outro aluno foi com aqueles galpões de café que em Jardim da Penha existem, que agora parece que parte está sendo utilizado, mas ainda existe uma grande parte não utilizada e que dura mais de 50 anos. Eu não sei se eu estou falando o número certo. Você percebe que esses alunos, a gente acha que a geração Y, a geração está alienada. Eu me surpreendi, eles estão atentos para a política. Não para a política partidária, mas estão atentos da responsabilidade pública. Assim, na idade deles, eu achei extraordinário. O que você acha disso? Essa geração vai salvar o novo momento do país? Quando Dom Pedro II teve que deixar o país porque se impôs a República, mais de 90% dos brasileiros eram analfabetos. Então, o começo da alfabetização só vai começar muito novo no Brasil. Eu falei dos americanos, eles aprenderam a ler para ler a Bíblia. A educação americana se dava nas escolas dominicais e nas igrejas evangélicas. Então, é um processo de construção de cidadania de um outro caminho. Aqui, é uma educação que começa muito recentemente em termos... Eu estou falando... Napoleão implantou lá o ensino público e gratuito. Aqui tudo é muito recente. A gente não pode esquecer disso. Nós somos uma sociedade que começou ontem, né? Então, eu acho que a população agora está alfabetizada, a população agora tem acesso à informação. O Brasil tem um número de celulares per capita maior do mundo. Não há nenhum país do mundo que o WhatsApp tenha a importância que tem no Brasil. Nós também, Arnaldo, nós também somos uma sociedade assim, muito flexível, que muda muito depressa. Nós aprendemos muito rápido. Poucos povos do mundo, se é que algum tem essa flexibilidade, essa pegada que tem no Brasil. Então, eu acho que nós entramos nas redes sociais de uma forma muito intensa, nós entramos, talvez, de uma forma até um pouco assim, imatura ou infantil, não sei. Mas, para você, a gente está melhorando muito o Brasil. Eu acho. Eu acho que nós não podemos comparar uma eleição que aconteceu no Espírito Santo há 50 anos atrás, sei lá, 1947, com o que acontece hoje. E os níveis de corrupção não têm aumentado, você não acha? Estão mais nítidos, né? Não sei se é aumentado, mas estão mais... hoje a gente sabe mais das coisas que acontecem, né? Mas se você for estudar um pouco mais a história,
A corrupção, assim, entendida como desvio de dinheiro, eu não sei. Mas se você entender corrupção como entregar o cargo para o seu filho, se você entender Claro, corrupção como entregar a claro, obra para o seu cunhado, claro. isso é a história do Brasil. Uhum. Não sei. Eu penso assim que a corrupção, eu acho que devia ter uma punição maior, sabe? Eu trabalhei em empresa corporativa e tal, empresa grande, e aí a gente tinha algumas coisas lá que a gente se assustava bastante. Principalmente um termo muito usado aí, que é o burro motivado. Ou seja, o cara que está no lugar sem estar com preparação profissional para estar no lugar e está motivado. Ele faz uma merda e a área pública, o recurso público é que paga, porque É, ele não tem preparo para fazer. Então, isso para mim é um tipo de corrupção cara para a sociedade. Olha, quando a democracia foi inventada lá, muitos anos atrás, lá com gregos e romanos, quando ela ressurgiu no Ocidente, ela ressurgiu em Veneza e Florença. Elegia o prefeito. Final do período dele de um ano, ele dava a prestação de conta. Se a população não aprovasse, era enforcado. É, é. Porque Então, tem gente que está se batendo aí, então, pelo amor de Deus. então, assim. Ia ter muita caixa com cabeça de gente. Mas você vê que lá os gregos condenavam a pessoa ao ostracismo, escreviam o nome na casca da ostra, não era assim? Uhum. Então, assim, o sistema de punição tem que ser exemplar, cara. Você está correto, tem que ser exemplar. João, olha só, outro dia eu estava pensando assim, por que as pessoas não se elegem a partir dos indicadores, como se fosse uma fita métrica? Eu tenho tantos leitos, vou entrar e vou passar a tantos leitos de hospitais. O índice de criminalidade é tanto, ou seja, como um painel em praça pública, de modo que a população pudesse acompanhar. E não virasse somente estratégia de campanha, o cara bota metáforas. Nós crescemos vegetativamente tantos leitos. Mentira, você vai ver lá, o cara concluiu obra, fez reforma e tal, e bota que criou leitos, não sei. Então, eu acho assim, falta um pouco de mecanismo. Desculpa, eu concordo com você com relação à verdade nas redes sociais, que muitas coisas a gente não tem como apurar, mas assim, eu acho que a gente tem que dar mais mecanismo para o eleitor apurar a verdade. Mas vamos voltar aqui, então, para o objeto de vocês, que é o voto. Exato. Né? É claro que votar não é construir a democracia apenas. A democracia, o sistema eleitoral é muito mais do que o exercício do voto. Né? Nós tínhamos que ter, o que você está chamando, nós tínhamos que ter uma métrica, né, para medir os mandatos. Né? Nós tínhamos que ter uma métrica pública que se aplicasse a todos os governantes, porque nós temos tarefas. O poder local, a Câmara de Vereadores e o prefeito, a tarefa deles é cuidar da zeladoria do local, dos investimentos no local. O poder regional, que no nosso caso são os estados, tem um outro papel, constrói as prisões, os hospitais de maior porte. Né? No Brasil, isso é todo mundo descasado, gente. A comunidade como europeia, eles fazem por região, né? Então, assim, o orçamento do município, o orçamento regional é fechado depois do orçamento municipal. Aí, se o cara botou lá uma coisa, ele vai botar uma coisa que complementa. Aqui no Brasil, não. A prefeitura faz um hospital, a prefeitura da cidade vizinha faz outro hospital, e você vê assim, os prédios públicos, né? Os lugares da Justiça, do Ministério Público, eles se duplicam. Você tem isso não diz respeito a uma crítica à instituição, mas diz respeito a uma lógica de exercício do poder no Brasil. Então, assim, um fórum por cidade, um por cidade, uma cadeia por cidade, no fundo é um desperdício de recurso extraordinário. Eu acho que a corrupção tem que ser combatida. Ela é um elemento que não pode existir. Mas essa desorganização que marca a nossa sociedade, ela tem um preço tão grande como a da corrupção. Esse desperdício, você falou de obras públicas paradas, são dezenas, são centenas de obras paradas, as obras muito longas. Você começa uma obra, 10 anos depois, quando você retoma, você perdeu enormemente recursos. Então, assim, essa sociedade do desperdício não pode ter prosperidade. João, e no meio disso, como que a gente consegue despertar esse protagonismo do cidadão novamente?
porque o voto ele vai continuar acontecendo, né? A gente tem que repensar nós, como indivíduo, com a nossa atuação, mas como que a gente vai despertar isso? Como que a gente vai sensibilizar as pessoas para que elas se conscientizem da importância do voto e do Ó, papel delas nisso? eu acho que tem. Acho que o Brasil tem que rearranjar o sistema político. Nosso sistema político é muito ruim, muito mal arranjado. Por exemplo, as câmaras de vereadores estão perdendo papel. Por Uhum, quê? Porque lá atrás, há Perfeito. 50 anos atrás, você elegia o vereador ali do seu bairro, não sei o quê. O vereador no Brasil é quase um voto distrital, ele representa um distrito. Você exato. elegia o vereador ali, ele prestava contas a você e tal. Hoje você tem uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, com, sei lá, 55 vereadores, perdeu muito da essência da construção do poder local. Nós, uma cidade como São Paulo, você pega uma cidade como Paris, tem 20, eles chamam de arrondissement, tem 20 prefeituras. Você elege 20 prefeitos, 20 câmaras de vereadores. Então, a cidade é grande, mas ela não perde esse link com o local. Você pode ter um bairro mais rico, em que você tem uma política pública mais excludente, você pode ter um bairro popular que tem um outro tipo de política pública, de educação, de saúde. Então, assim, você dá margem a essas acomodações. Um lugar como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, as cidades da região metropolitana, você não dá margem para isso. Então, eu acho que tem uma questão que a gente tem que repensar esse sistema. Nós temos que ter conselhos municipais, porque, na verdade, hoje, nas prefeituras, quem toma conta da participação popular são os conselhos. Você tem conselho tutelar, você tem o conselho do Verdade. PDU. É isso que dá a dinâmica da cidade. A Câmara de Vereadores viraram, em muitas hipóteses, uma casa de chantagem. Uhum, Então, assim, por quê? Eu não estou dizendo chantagem no sentido assim do mais perigoso do termo, não, mas assim, dessa dia a dia, dessa pequena coisa ali, dá para lá, para cá, faz não sei o quê. Então, assim, você foge muito dos princípios da construção do poder local. Você foge muito dos princípios que a população entende como razoáveis. sim. Aí as pessoas vão meio que desistindo disso daí. Então, eu acho que a gente não consegue requalificar o voto. A gente não consegue construir uma sociedade democrática e mais justa se a gente não repensar nossas instituições políticas. E eu acho que a Câmara de Vereadores é a primeira que tinha que ser repensada. Pô, isso aí é muito legal. Eu tomara a Deus que a nossa cidade, como Vila Velha, esteja atenta para essa questão que você levantou. Por exemplo, existem convicções muito solidificadas por vereadores que acham que número de projeto elege. Mesmo que os projetos sejam idiotas e não sejam sancionados, ou se sancionados não são utilizados, muito pelo contrário. Tem a política de dar moção, ou seja, perdeu a essência de um cidadão com uma representatividade de conteúdo para receber um prêmio. Você dá prêmio para dono de empresa pequena, de salão de beleza e tal. Então, existe uma cultura errada. E eu não acho que é maldade, ou nem acho que talvez seja uma visão equivocada de ver as coisas. Ó, nós temos que lembrar uma coisa: a sociedade brasileira é uma sociedade relacional. Antes e acima de qualquer coisa, nós somos amigos dos nossos amigos. Uhum, Antes e acima de qualquer coisa, nós estamos aqui para defender os interesses da nossa família, dos nossos amigos, das nossas relações. uhum. Então, o que é que acabou acontecendo no voto? O voto também é relacional. O voto mais banal que tem no Brasil é para vereador. O cara vota. Exatamente. Essa questão do voto, eu acho que o nosso trabalho, gente, começa com a gente ter consciência de que o voto é uma coisa importante. Nós não Isso aí. podemos votar no cara porque ele é amigo da minha prima. Exatamente. Isso nós temos que desconstruir a sociedade relacional. Nós temos que construir um país a partir de Bacana, instituições. João. Vou fugir do protocolo aqui. Pô, me entusiasmei. Bem legal, bem legal. Aí a gente tem que ser um pouco mais formal, a gente tem que ser um pouco mais institucional. Qual é o lugar da Câmara de Vereadores? Qual é o lugar da Assembleia Legislativa? São lugares importantes. Todas as medidas. Eu estou envolvido num projeto agora, lá na Assembleia, lá organizado pelo presidente, que chama 190 anos do Poder Legislativo do Espírito Santo. Uhum. A nossa Assembleia começou em 1835. Então, nesses 190 anos, houve eleição. A cada período, 4 anos em média, e todos os projetos importantes do nosso Estado passaram pela Assembleia.
tudo que você sabe disso. A Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa aprovam os projetos. Os projetos não dependem da vontade do governador. Entretanto, a gente não fica atento para isso. Aí você falou de métrica. Eu votei no tal deputado. O que ele está fazendo Perfeito. com o meu voto? Uhum. Nós não temos espaços de construção coletiva onde você possa discutir isso. E até fazer uma coisa que é importante, que existe em alguns países, que é de tempos em tempos você revalidar o voto. Um sujeito fez uma coisa que não foi, que não acho que não está bom, vamos lá perguntar à população, você votar nele de novo? Se não votar, caça. Demite o cara. Demite Legal. o cara. Isso. Então, nós temos que ter mecanismo de colocar e tirar. Nós temos que ter mecanismo, Perfeito. você chamou da métrica, nós temos que ter uma métrica. Como é que porque assim, você pega lá, o cara é candidato a deputado. Aí ele fala para o eleitor que ele vai fazer ações que são do Poder Executivo. Não é o eleitor que não sabe o que o deputado faz. Ele aprendeu errado. Uhum. Ele aprendeu errado porque ensinaram a ele errado. Aí o cara fala, eu vou trazer a ponte para não sei o quê, enfim. Então, há esta confusão. Então, nós temos que saber, exato, por isso que eu estou dizendo da questão institucional, o que é o papel de um, o que é o papel de outro, o que a gente pode cobrar de outro, como é que você faz uma métrica para fazer essa cobrança. Olha só que legal. Sueli, olha só. É o nosso sonho, né, do movimento Voto Bom. A gente poder conversar, não discutir, Exato. conversar sobre política com essa aula que você está dando. Por exemplo, o movimento Voto Bom, ele tem as suas metas. O livro, um segundo livro, ciclo de palestras não a gente do movimento, que a gente estimule os professores a fazerem palestras sobre o voto bom. Que a origem do voto bom é quando existe o voto ruim. Ele só existe o voto bom porque existe o voto ruim. A necessidade de a gente mudar a sociedade com as palavras. Mas você sabe o que acontece no Brasil recentemente também, já que nós Pois estamos não. falando aqui de voto poder local, é uma certa... os comportamentos morais tomaram em conta da política. Quando eu voto num vereador, eu não preciso saber, eu não deveria precisar saber se ele apoia ou não apoia a pena de morte, Uhum. o aborto, o tráfico de drogas, porque não é papel dele. Ele não exercerá isso na Câmara de Vereadores. Então, se ele não exercerá isso, isso não tem importância para a gente. Então, um candidato a vereador fica andando naquelas piruinhas na rua, dizendo essas coisas que não tem qualquer importância para o mandato dele. Essa que é a nossa métrica. Qual é o papel do vereador? Eu acho que a gente tinha até que começar, sabe, assim, um movimento assim, que vocês estão conduzindo, com foco muito no poder local, com foco no Sim. município, Sim. porque a porta de entrada do sistema político é a Câmara de Vereadores. Ô, João, Nossa, maravilha desculpa eu isso. te interromper, mas assim, você trouxe um problema que assim, eu vou discordar concordando. Mas olha só, vou voltar um pouquinho para a rede social, mas não no intuito de rediscutir o início do nosso papo. Você fala assim, hoje, a partir das redes sociais, você não acha que as patentes, vereador, deputado estadual, federal, senador e presidente, acabaram sobre as opiniões? Porque, veja bem, um vereador dá uma opinião sobre um aborto, que ele tenha 10 mil seguidores, ele está falando para 10 mil seguidores. Essa conversa, não impondo, não com extremismo, não fazendo campanhas, principalmente com os temas que você colocou de aborto e tal, mas se posicionar, clareando a mente dos seguidores dele. Será que isso não seria um mecanismo legal de tornar a política uma conversa? Sim, eu não tenho dúvida, seria. Eu só estou querendo dizer assim, se a gente defende que tem que haver uma métrica para medir a eficiência do seu voto, digamos, vamos chamar assim. Sim. Aí você tem uma meta para medir a eficiência do seu voto. Aí você vive num bairro da periferia, com muito pouco serviço público, e assim, para o pobre, a cidade é o serviço que ela oferece. Se tem vista para o mar, se é fresca, isso aí é conversa da classe média. Lá no bairro é Isso creche, mesmo. não é? Básico. É Isso mesmo. esgoto, é água, é iluminação na rua. É disso que nós estamos falando. Então, se você mora num bairro, você elegeu um vereador, Perfeito. a sua expectativa é que se cumpra isso. Se ele tem um outro, porque assim, as pessoas não têm um só papel na sociedade. No mundo que nós vivemos, nós todos temos vários papéis. Eu agora sou avô, mas eu sou pai, mas eu sou empresário, mas eu sou intelectual, enfim, você tem muitos papéis. Então, assim, o papel do político,
como formador de opinião, ele tem que defender suas ideias, ok. A ideia dele que se você tem um comportamento moral que você acha execrável, por exemplo, no campo das drogas, ok, Perfeito. você vai defender. Eu não estou dizendo que você tem que Entendi, parar, não. entendi. Só estou dizendo assim, quando você for medir o que o vereador fez, não é por essa defesa aí como influenciador social. Acho que são dois papéis diferentes na sociedade. Perfeito. Pensar global e agir local. Eu acho que a Isso. gente veio para essa temática que eu acho que é fundamental. Né? Você falou aí da Câmara de Vereadores ser essa porta de entrada e a gente agir localmente, pensar na sociedade, fazer de dentro para fora, né? Porque eu acho que esse que é o processo mesmo. A gente trabalhar aqui o nosso entorno para a gente conseguir que a transformação macro ela aconteça. A gente, assim, se você pegar a sociedade mais antiga, no padrão mais tradicional, aqui no Espírito Santo, os governadores, Gerson Camata foi vereador em Vitória, depois foi deputado estadual. Você vai pegar vários exemplos, você tem um só aqui, de pessoas que ingressaram na política pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não pode ser um lugar de definição de interesses. Essa juventude não pode querer ser vereador porque ali ele vai estar bem, porque ali ele vai construir uma carreira, porque ali ele vai empregar a família. Não é disso que se trata. Então, assim, se a gente não requalificar a porta de entrada no sistema, nós não mudamos o sistema. Você acha que, atualizando, mas é a volta do OSPB, ou seja, Eu acho que nós temos que instigar as pessoas a serem candidatos. nós do Movimento Voto Bom escolhemos esse caminho de levar o debate para a juventude, para o ensino básico. Você acha que é um caminho legal? Eu acho que o caminho bacana que vocês estão fazendo é formar novas lideranças. Se a gente forma novas lideranças engajadas num processo de transformação, se essas jovens lideranças ocupam seus lugares nas câmaras de vereadores, nós vamos começar a trazer esses temas para a discussão. Nós temos que trazer esse tema para a discussão na sociedade. E as redes sociais estão aí para isso. Hoje você monta, os gregos chamavam de ágora, né? As praças. Né? As nossas ágoras são sociais, hoje são eletrônicas, são digitais. É muito fácil de você construir essa discussão hoje. Agora tem que ter mobilização, tem que ter interesse e tem que as pessoas têm que achar que a política é uma coisa importante, né, gente? Pois é, Exato. nós estamos assim tentando fazer do movimento, conversando com as startups para ver se a gente encontra um caminho que possa ter uma velocidade maior. Inclusive pedimos às pessoas que estão nos ouvindo para nos seguirem, para que esse movimento cresça e a gente possa conversar mais sobre política. Queria agora aproveitar e te dar um livro, né? Te dar um livro. Eu espero que você faça uma boa leitura e que você possa nos criticar aí, de modo que a gente possa escrever uma segunda edição. Eu quero fazer primeiro um elogio ao título. Por quê? Porque o candidato em São Paulo, desculpa te dar um nome, o Pablo Marçal, usou muito a ideia da economia da atenção, né? Que é uma ideia antiga, que vem de Alton Mayo, lá dos anos 80, nos Estados Unidos, foi até prêmio Nobel. Assim, as pessoas têm tanto que se ocupar hoje que, se elas não tiverem a sua atenção despertada, elas não despertam sua economia. Então, se esse livro chamasse A História do Voto no Espírito Santo, ele não chamava a atenção como chama a atenção. Então, assim, eu acho que assim, o título do livro já é uma demonstração de um desejo de participar de uma forma moderna, contemporânea do processo político. Né? Eu não li o livro ainda, acabei de ganhar, né? Então, assim, eu tinha visto nas redes sociais a passagem. Na época da eleição, agora recente, Arnaldo fez muitos vídeos, muitas inserções, né? Muitas provocações. Então, eu acho que o caminho é esse, justamente. O caminho é você conversar com as pessoas como as pessoas querem que se conversem com elas. Não adianta fazer igual o Rui Barbosa, um discurso de 3h30. Não é mais esse o mecanismo da atenção. O mecanismo da atenção são os cortes. O mecanismo da atenção é o TikTok, a coisa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Porque o critério básico das pessoas hoje escolherem é a economia. Sim. É tanta oferta que você tem que escolher aquilo que chama a atenção no curto prazo. Então, assim, acho que a ideia é boa, acho que a ideia é da gente conversar com uma nova geração que tem outros mecanismos de construção da verdade. Exatamente. Né? Então, se a gente... aqui tem
2 gerações, vocês são muito mais novos que eu. Podiam ser meus filhos. Mas, assim, na verdade, assim, se a gente não conseguir conversar com mais de uma geração, porque agora as diferenças geracionais são muito fortes. Sim, exatamente. Muito mais do que era. Exato. Eu sou de uma época em que tudo que eu precisava aprender, o meu pai me ensinava, ou os meninos mais velhos me ensinavam na rua. É a primeira vez na história que é o filho que ensina para o pai. É. Então, assim, isso é uma mudança de pressupostos muito forte. Então, assim, o mundo agora, do ponto de vista geracional, não se define mais pela cabeça branca. O mundo se Incrível isso. não é? É. Acabou a tradição no sentido, a autoridade, tudo isso está desconstruído. Então, assim, ou a gente tem uma forma moderna, contemporânea, de conversar com as pessoas, ou nós não conversamos mais com ninguém. Ô, João, já terminando, nosso horário já estourou. Mas é ideologia. Há um tempo atrás a gente trabalhava isso nos diretórios estudantil e tal, a UNE. Agora são convicções. E tem também no paralelo aí as pautas. Uhum. O que é? Acabou mesmo a ideologia? São as convicções e elas mudam de lado? Não tem constância, por exemplo. Bem, enfim, você entendeu a pergunta. Entendi, Não não. vamos esticar mais. Não, eu acho que não acabaram, não, mas mudaram muito, né? Até porque nós víamos no mundo, você pega, por exemplo, uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, há mais ou menos um século, 80 anos atrás. Os exércitos poderosos, o exército alemão, o exército inglês, o exército francês, se bateram. Não tem mais exército que vence guerra. Está lá aquela guerra lá em Israel, que é o maior exército do mundo, lutando com um monte de descamisado com a faquinha na mão. Estão lá um ano se batendo e aquilo não acaba. Então hoje você tem guerrilha, hoje você tem drone, hoje você tem esses camaradas que enrolam a bomba no peito e explode um prédio. Então, assim, é uma guerra de uma outra ordem. Tanto que o exército mais importante do mundo, que é o exército americano, perdeu a guerra do Vietnã. Os camaradas ficavam debaixo da terra comendo bolinho de arroz. Então, assim, eu acho que mudou muito este sentido, né? Mudaram muito essas coisas. E você tem uma fragmentação muito forte das estruturas de poder. E esse negócio de chamar as pessoas de fascista, de nazista, isso é baixo clero da política? Coisa velha. Coisa velha. Infelizmente, o Brasil ressuscitou muita coisa velha recentemente. E aí nós começamos a falar de coisas que não fazem mais sentido algum. Não faz mais sentido algum você falar do movimento de 64. Perfeito. Retorno. Ok. Foi uma modernização conservadora, fez mal para a política, mas fez bem para a economia. Então, ok, vamos fazer um balanço dessas coisas. Isso não está em discussão. Mas nós não podemos que retornar, que não tem retorno na história. Então, o que eu acho que você tem um certo saudosismo, o WhatsApp criou os idosos do WhatsApp, que são pessoas que acreditam em tudo que vem naquela tela. Sim. Você bate o olho, você fala assim, não é possível que a pessoa acreditou que esse monte de gente... assim, enfim, para não citar exemplo, para não ficar tipificando, mas este mundo também está chegando ao fim, porque quem está entrando na rede social hoje bate o olho e entende. Exato. Minha neta é de 7 anos, meu neto de 5 anos, ele bate o olho e entende. Até a inteligência artificial hoje, você já consegue pegar o que Então, foi escrito assim, ali pela IA, você já sabe. Essa bagunça da mentirada vai acabar. Vamos lá, fala os finais aí, isso porque aí. senão o pessoal vai me expulsar aqui. Então, Mas ele Sueli, corta por favor. lá. Sueli. João, acho que de todo o nosso papo, a gente viu que a educação é o processo de construção. A educação cívica, a educação para o Educação voto, cívica. a importância do voto, a importância de eleger um vereador que te represente, sabe? Essas coisas. Porque razão de voto é assim: se você tem uma razão de voto para presidente, você pensa bem. Razão de voto para vereador, você pensa pouco. Nós temos assim que construir razões de voto cívicas em todos os campos da política. Maravilha. Entender nosso papel Nosso papel. fundamental para que esse processo de fato Não aconteça. é sobre políticos, é sobre nós mesmos. É sobre nós mesmos. Que coisa João, linda. quando um presidente da República manifesta uma opinião
véspera da eleição final agora nos Estados Unidos, chamando de fascismo nazismo. Ele influencia a juventude que está ligada na rede social ou não? Ou isso só fica no meio político? Não, influencia, né? Influencia, Influencia porque as pessoas têm muito poucas informações sobre essas coisas. Na verdade, nós tínhamos que falar de totalitarismos. O nazismo é um totalitarismo, o comunismo é um totalitarismo. Eles podem ter ideologia diferente, mas tem produto igual, é matar milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem que ter um pouco dessa... Isso que é educação cívica, um pouco dessa essência do que é nós estamos falando de verdade. Mas é um processo, gente. Isso aqui vai chegar. Precisamos de você conosco, hein? Então, Para muito fazer esse obrigado. movimento acontecer. Eu cresci, o movimento agora muito mais do que antes, nós estamos no caminho certo. O Com movimento Voto certeza. Bom. Não tenho dúvida. Obrigado, João. Obrigado a você. Muito Obrigado, obrigada. Sara. Porra, espetáculo. Pode descontar as horas do próximo aí, não tem problema não. Vai puxar a orelha.